de metástases para dermóide, para ovário, para endométrio, qualquer parte do corpo da mulher que teve câncer pode ter metástase. Não é raro, é comum. No Brasil, a gente espera 73.610 novos casos. São mais 76 mil mulheres tendo câncer de mama para esse ano. Aqui no Rio Grande do Norte, quase 1.200, 1.140. Eu acho que esse número é baixo, porque talvez isso aí, só na Liga Norte-Rio-Grandense contra o Câncer, a gente já mata. Ah, Flávio, mas é muito caso. São novas mulheres com câncer de mama. O câncer de mama é o câncer de maior incidência do mundo. Então, se eu faço uma conta matemática simples de 73.610 novos casos e eu divido por 365 dias, que é o que tem um ano, a gente faz 201 diagnósticos de câncer de mama por dia no Brasil. Se eu tenho 201 casos por dia no Brasil e eu divido por 24 horas, eu descubro 8 casos por hora no Brasil. O Rio Grande do Norte tem 1.140 casos. Se eu pensar em 1.140 dividido por 365, dá 3 casos um pouquinho por dia. 3 casos por dia dá um caso a cada 8 horas, no Rio Grande do Norte. Então, todo dia a gente vai fazer, a cada 8 horas a gente vai fazer um diagnóstico de câncer de mama. Para vocês não pensarem que isso é uma coisa longe de vocês, hoje eu peguei aqui uma que eu operei com diagnóstico de câncer, hoje de manhã. Mãe e filha que vieram pegar aqui os exames de estadiamento. Então hoje eu já tive 3 casos aqui. Na cidade de vocês passaram aqui nesse corredor há pouco tempo. Então, é por isso que a gente precisa conscientizar vocês. Quando a gente fala fatores de risco, ser mulher é o principal fator de risco. Por quê? Porque o homem também tem câncer de mama. Né? O Dr. Isaac falou isso aqui. O homem, a faixa etária é acima dos 60 anos. Então, se você tem seu pai, seu avô, que apareceu um carocinho debaixo do bico do peito dele, e ele acha que aquilo ali é só um processo inflamatório, tem que fazer um diagnóstico diferencial de câncer de mama. É comum no adolescente o surgimento da ginecomastia, que é o desenvolvimento do tecido feminino do homem, em quem toma anabolizante de academia, nessa faixa etária de 14, 15 anos, e também a partir dos 60 anos pode ter ginecomastia por diminuição dos hormônios, mas a gente tem que fazer diagnóstico diferencial. Alguns medicamentos para depressão, ansiedade, até remédio para gastrite também pode dar ginecomastia, então a gente tem que ter cuidado para fazer uma investigação bem feita. A idade de maior acometimento nas mulheres é entre 45 e 65 anos. A minha paciente mais nova tinha 18, a minha mais velha está em tratamento hoje com 101 anos. Então pegaria todos vocês aqui. O câncer de mama ele não escolhe religião, cor, credo, estado civil, ele pega todo mundo de forma indiscriminada. Da mulher mais importante do mundo, a pessoa mais simples e mais humilde pode ser acometida do câncer de mama. O grande diferencial é a hora que você vai conseguir fazer esse diagnóstico, se é no início ou uma doença localmente avançada. Quando a gente fala de fatores demográficos, a gente está falando da região que a pessoa mora. Aqui no Rio Grande do Norte a gente tem incidência grande de câncer no sertão do Seridó. Lá tem muito casamento consanguíneo, mas pode ser que tenha alguma coisa relacionada com minério. Então são coisas que são estudadas. A gente sabe que algumas regiões são acometidas, são contaminadas com produtos radioativos que podem causar câncer, não só câncer de mama, como todo câncer. No Japão, no ano passado, a gente teve um tsunami, no ano passado retrasado. Depois dessa pandemia, o tempo passou voando. Né? E o maremoto que deu lá foi como um tsunami que jogou água radioativa, contaminando a lavoura, contaminando os animais, os peixes, a população que se banhou naquela água. Então o índice de câncer vai lá para cima agora. Daqui a pouco a gente está vendo o resultado disso. Ah, Flávio, aqui no Brasil a gente não tem isso. Tem sim, há mais de 30 anos teve uma contaminação com CES 137 em Goiânia e agora teve outra recente, eu não lembro onde foi. E um aparelho de radiação foi aberto no meio da rua e o pessoal se contaminando. Pessoas que aí da área de saúde, pessoas que trabalham em clínicas, que têm radiografia, que faz raio-x, tem que usar protetor, tem que usar dosímetro
para saber quanto de radiação você tomou naquele período, se você já está fazendo parte do grupo de risco ou não. Então, antigamente ninguém sabia disso, botava um aparelho de raio-x aqui, você está trabalhando aqui como secretária na porta, mas aqui não tem nenhuma proteção de chumbo na parede nem nas portas. A radiação pega você ali, você sentadinha lá, todo no centro de fazenda, digitando e tomando radiação 24 horas. Então a gente tem que ter muito cuidado com o local onde a gente mora. Quando a gente fala história gineco-obstétrica, a gente está falando de ter filho, amamentar, tomar anticoncepcional e reposição hormonal, porque a gente entra de uma vez só no status hormonal. Amamentar, ter filho a termo, nascer na época certa, amamentar pelo menos 6 meses, amadurece a mama da mulher, dá um fator de proteção. Não é que aquela mulher que não teve filho vai ter mais risco de câncer, mas ela perde um pouco de proteção. Se fosse uma coisa tão poderosa a amamentação para proteger a mulher do câncer de mama, a mulher que amamentou não precisava se preocupar. Mas eu já tive uma que amamentou 18 filhos e teve câncer de mama. E eu tenho várias freiras do Neves, do Auxiliador, que faz acompanhamento comigo na minha clínica, e eu nunca tive câncer de mama nas freiras. Então a amamentação é um fator de proteção. Mas não é porque você amamentou que você não vai ter câncer de mama. Pode ter sim. Então as mulheres que tiveram filhos, que amamentaram, também tem que se preocupar. Quem já fez cirurgia e teve lesões com atipia, não era câncer, mas tinha lá lesão epitelial proliferativa com atipia, carcinoma in situ, não sei, tem mais chance de vir a ter câncer de mama? Sim, tem. Então essas mulheres têm quase 20 vezes mais chance de ter câncer de mama. E aí a gente tem que orientar ela, porque se aparecer um nódulo, a gente tem que fazer biópsia, a gente tem que fazer o acompanhamento mais perto. Quando a gente fala de histórico familiar, é muito importante. Apesar de quando a gente procura na anamnese, descobrir se na família da mulher teve câncer de mama, em torno de 30% a gente encontra fatores de risco, 70% não. Né? Mas quais são as famílias que a gente tem que ficar mais atento? Famílias que têm mais de 2 gerações com câncer de mama, ou câncer de mama e ovário, casos de câncer de mama bilateral, em uma única paciente, casos de câncer de mama e ovário, bilateral, casos de câncer de mama antes dos 50 e casos de câncer de mama no homem. O câncer de mama no homem está muito ligado à genética, de passar de geração em geração. Então, se vocês têm na família algum homem com câncer de mama, aqui é uma coisa simples, e aí como vocês são da área de saúde, vocês vão pegar muito paciente com resultado de exame. Diz, doutor Flávio, está aqui, ó. Você tem BIRADS 1, BIRADS 2, 3, 4, 5, 6, 0. O que é que significa cada um? De uma forma bem objetiva, vocês botarem na cabeça e não terem dúvida. BIRADS 0 é inconclusivo. Eu não sei o que é que está dizendo ali, eu preciso de outro exame. BIRADS 1 é um exame perfeito, é aquele exame que eu queria para todo mundo, irretocável. O BIRADS 2 é quando a gente tem uma biópsia, você já tem uma cicatriz, você tem uma calcificação que não significa câncer, você tem uma prótese de mão, você já tem alguma coisa diferente que não é câncer, mas que não é mais um BIRADS 1. Se aquilo ali deixou de ser perfeito, você vai para o BIRADS 2. Não é câncer, mas tem uma alteração. Se eu tenho BIRADS 3, a chance de ser câncer é inferior a 2%. Aí eu estou falando de nódulo com características boas ou microcalcificações na mamografia. É aquela paciente que a gente vai fazer um acompanhamento de 6 em 6 meses por 2 anos. Se esse nódulo cresceu, aumentou a área de microcalcificação, aumentou o número, eu tenho que biopsiar, ele passa para BIRADS 4. Se ele é BIRADS 3, tem 2 anos de acompanhamento e ele não mudou, está estável, o nódulo não cresceu, está tudo bonitinho, ele baixa para BIRADS 2 e deixa de ser fator de risco. Quando a gente fala de BIRADS 4, e eu já peguei hoje outra paciente aqui com BIRADS 4, significa, pode ser câncer, investigue, faça biópsia. É obrigatória a biópsia. Então, BIRADS 4, a gente ainda divide em A, B e C, que é para dizer de mais leve ou uma suspeita mais forte. E o BIRADS 5 é aquela imagem que eu olho e digo assim, isso aqui é câncer, eu só não tenho diagnóstico. Doutor Flávio, mas eu já tenho diagnóstico. Porque eu vou fazer primeiro a quimioterapia e depois eu vou repetir o exame, é o BIRADS 6. Ou é aquela paciente que chegou para mim aqui, doutor, um nódulozinho deixa aqui na mama, tire, não sei o quê, porque eu não quero fazer biópsia, eu não tenho condições de fazer biópsia. Aí eu vou lá e tiro o nódulo, aí vem câncer. Aí eu digo, epa, peraí, cadê sua mamografia? Eu não fiz, ela vai fazer depois, ela já tem diagnóstico de BIRADS 6. Tá?
E isso vocês vão ver no dia a dia de vocês, qualquer ambulatório que vocês estiverem atendendo, qualquer hospital que vocês estiverem, vai sempre chegar alguém e dizer, está aqui, ó, você é da área de saúde, dê uma olhada aqui no meu BIRADS, o que significa isso aqui? Você já sabe, tá? Como que isso? Preocupado, BIRADS 4, 5 e 6. Ok? Quando é que a gente vai fazer ultrassom? Pacientes jovens, pacientes que estão dando de mamar, quando eu preciso ver se a imagem que aparece na mamografia é nódulo cisto, porque na mamografia então faz essa diferença. E quando eu preciso fazer biópsia, a forma mais fácil é guiada por ultrassom. A biópsia pode ser punção aspirativa por agulha fina ou uma biópsia por agulha grossa. A ultrassom ela vai diferenciar cisto de nódulo. Flávio, a grande maioria dos cistos eles são benignos. Então o cisto, quando eu olho o ultrassom, é uma mancha preta. Esse caso era câncer. E aí a gente vai falar de qualidade do exame. Por quê? Porque dentro dele, na borda dele aqui, ó, tinha um nódulo. E esse nódulo era câncer. Então, se eu pego um exame de qualidade ruim, era melhor que eu não tivesse o exame, porque eu posso correr o risco de chegar e dizer que isso é um cisto. Simples e não fazer a biópsia. Da mesma forma que eu vou mostrar uma imagem de uma vozinha, onde a mamografia dizia que ela não tinha nada, que era de radizum. E ela tinha uma lesão que é com epitélio, que é axilara positiva, ela com colocamento avançado. Então, se eu não examino, se vocês forem para o mastologista, eles vão mandar vocês tirar a blusa e não ver os exames, vocês não foram avaliados. Tá? Esse é um exemplo da punção aspirativa por agulha fina, onde a gente faz de mais rotina nódulos pequenos ou nódulos não suspeitos ou para a punção de cisto. O médico mostra no ultrassom onde está a lesão, a gente entra com a agulha, vem pelo ultrassom e tira aquele material. Quando a gente fala de nódulo, eu disse que o cisto ele parece mais preto, o nódulo, quando ele é suspeito, ele tende a ser um pouco mais alto do que largo e um pouco perde a definição dele, a gente não sabe onde ele termina. Quando a gente tem essas características, a gente pensa mais no caso de câncer e a gente, se possível, vai fazer uma porta-biópsia, que é a biópsia por agulha grossa, onde é feito com anestesia, a gente usa esse material. Essa agulha parece uma carga de caneta BIC, mais ou menos aqui, 14 graus, e ela tira fragmento. E aí eu já tenho um anátomo patológico, patologia firmada. Então, lesão suspeita para mim, de RADS 4, maior que 1 centímetro por biópsia. Mamografia, uma de base aos 35, depois uma por ano, depois dos 40. Prótese pode atrapalhar sim, não impede a realização do exame, mas pode atrapalhar o diagnóstico, porque se eu tiver uma área dessa, se tiver uma prótese, eu posso deixar de ver. Principalmente se a gente estivesse falando de microcalcificações. As microcalcificações são discretas, essa daí tinha menos de meio centímetro. Então se eu tenho uma prótese ali na frente, eu posso não ver. E microcalcificação só aparece na mamografia. Então, Flávio, você fala mal de cirurgia plástica, não, eu falo bem, mas eu acho que tem que ter indicação. Cirurgia plástica, colocar prótese, fazer qualquer tipo de intervenção é para corrigir defeito, não para mudar suas características. Então, a cirurgia plástica boa, para mim, é aquela que a pessoa chega e diz assim, eu olho e digo, galera, você está mais bonito, você está mais novo, não sei o que foi que houve. Agora, se eu olhar e disser assim, galera, você operou o nariz, não foi? Já sei que está chamando a atenção e ficou uma porcaria. Ninguém vai dizer isso a ela, vai dizer que está ótimo. Mas é isso que a gente vê. Então, Flávio, mas é porque eu queria só aumentar a minha mama. Aí eu vou dizer para quê? Se existisse uma coisa que o corpo perfeito, a gente talvez perdesse até a graça. Um exemplo. Eu não vou perguntar para aquela não, que aquela casa, e o homem é grande, isso aí tem que pular. O homem é grande? O homem é grande. Então, eu vou perguntar para a mulher de Paulo. Se eu perguntasse para ela, me dê um exemplo de um homem bonito, cantor, ator, qualquer um. Antônio Soares, seria quem é? Antônio Soares. Pronto, doutor Cícero. Vamos pegar o doutor Cícero como exemplo. Aí eu descobri agora uma plástica e todos os homens são idênticos a doutor Cícero. Tem graça ou não ficou uma porcaria? Então
Então por que vocês querem tanto uma coisa igual a dos outros? Ah, eu queria ter o peito de fulano de tal, eu queria ter o nariz de ciclano, eu queria ter o cabelo de fulano. Gente, o bonito é diferente. Se tudo fosse igual, não tinha graça. Eu gosto de competição. Se todo mundo ganhasse, não tinha graça competir. Então o bonito, para um, é uma mulher alta. Bonito para outro é a baixinha. Bonito para um é uma gordinha. Bonito para outro é aquela mulher saradona de academia. Bonita para outra é aquela mulher fininha, magrinha. Não existe ninguém feio, né? Não existe. E quem vai dizer isso para você é você. Ah, doutor Flávio, sua mulher vai me largar se você não fizer enquanto de cabelo. O problema é dela. Não é verdade? Então, se ela não me quer assim, eu vou arrumar outra pessoa que me queira. Acabou. A gente tem que ter a autoestima da gente elevada. E vamos voltar para o câncer de mama. Por que eu digo isso? Porque vocês podem fazer um procedimento estético que vai dificultar o diagnóstico. A prótese de mama hoje, a gente já sabe, é raro, mas pode dar um sarcoma. A mulher coloca a prótese, está tudo bonitinho, daqui a pouco essa mama começa a crescer, a gente olha, está cheio de líquido lá dentro. Aí quando a gente tira aquela prótese com a cápsula, está lá, sarcoma. Vai estar curada, mas é câncer. Então, a prótese pode sim dar um tipo de câncer. A prótese pode provocar câncer. A prótese pode dificultar o diagnóstico. E às vezes aquela paciente que é muito vaidosa, que coloca uma prótese, ela não aceita o tratamento. Porque, doutor, como é que eu vou ficar sem peito? Como é que eu vou tirar essa prótese? Se eu não posso colocar outra agora? Se eu vou fazer radioterapia? Tem risco de complicar? Tem com a prótese. Então, gente, façam cirurgias estéticas, mas para corrigir defeitos. Se você tem um septo ruim, se você tem uma mama maior do que a outra, vai lá, corrige, você bota uma prótese de um lado, corrige a outra. Se a mama é muito caída, porque você perdeu peso, a gente vê pacientes bariátricos perdendo 40, 50 quilos, vai lá, levanta aquela mama para você ter um alto estímulo. Mas fazer cirurgia estética só por roupinha, só porque hoje está bonito isso, não façam não, porque vocês podem ter um prejuízo muito maior. Às vezes a mulher vai colocar uma prótese achando que vai ficar bonitona e perde a sensibilidade do bico do peito. Aí o que ela adianta? Ela está lá lindona, o marido chega lá, se diverte e ela está sentindo nada. Então, toda cirurgia pode levar a doença. Toda cirurgia pode complicar. Ela pode colocar essa prótese e ter uma rejeição daqui a 4, 5, 6 anos, ela vai lá para tirar. E a prótese pesa. Na hora que a prótese pesa, daqui a 15, 20 anos, no máximo, vocês vão ter que ir lá fazer uma cirurgia para retirar essa prótese e fazer uma cirurgia para levantar. Para quem mexe só com estética é ótimo, porque ela já sabe que eu coloco a prótese aqui, daqui a 20 anos ela vai sentar no meu bolso me dando dinheiro de novo. Então, microcalcificação. Flávio, você disse que a microcalcificação só aparece na mamografia. Se não dá para fazer outro tipo de biópsia, tipo a colobiópsia que é guiada por ultrassom, a gente pode fazer a mamotomia ou agulhamento, e coloca um fiozinho aí, a gente vai lá na cirurgia e tira ela guiada pelo fio, faz raio-x da peça. Essa mamografia foi a que eu falei da paciente vozinha. Se vocês virem aqui, ela tem esse tumor aqui, ó. O laudo dessa mamografia veio de Rarizum. E eu ensinei aqui a vocês que Rarizum é a mama perfeita. Então significa o quê? O colega foi negligente. O colega não observou isso aí. Porque a descrição do exame dizia que o exame estava normal. Não era só a categoria lá embaixo, mas a descrição estava normal. Uma coisa que preocupa muito vocês é a saída de líquido pelo líquido do peito. Essa foto aqui não dá para ver direitinho não, mas aqui dá para ver. O líquido que preocupa a gente, ele é branco, transparente, água de rocha. Ele pode ser branco, transparente ou sangue vivo, são os dois que preocupam. Quando é branco e água de rocha, que a mulher diz, minha roupa está ficando molhada, eu não sei de onde é que está vindo, eu só olho que meu sutiã está molhado, está escorrendo líquido, em torno de 50% pode ser câncer. Quando é sangue vivo, em torno de 25%. Claro, quais são as causas mais comuns de sangue? Porque a mulher olha e diz assim, às vezes a alergia ao sutiã causa uma irritação na papila, a mulher coça, forma uma feridazinha, como gestação também é uma das coisas, porque a mama começa a crescer tão rápido que começa a sangrar. Então é normal. Mas ficar sempre atento, se a mulher tem uma saída de líquido transparente em água de rocha ou sangue vivo. Para falar em câncer de mama, a gente fala câncer de mama inicial e câncer de mama avançado. Câncer de mama inicial
Está aqui, um paciente jovem, e não tem nenhuma alteração no exame físico. Uma mulher normal, igual vocês aqui, não sente nada, não estava fazendo nada, foi fazer os exames de rotina e descobriu câncer de mama. Eu falei que câncer de mama no homem. Está aqui um exemplo. Aparece com uma lesão debaixo do bico do peito, a pele vai ficando endurecida, cometida, começou isso aqui, não melhorou. O homem acredita que ele não tem câncer de mama, está aí. Todas essas fotos são de pacientes meus. Não é nenhuma foto aí na internet. Então, o homem tem câncer de mama, está aí. Então, seria como se ele tivesse dúvida, fazer o preventivo masculino. Procurar o mastologista. Isso. Então, o homem também vai para o mastologista. Então, a gente opera tanto o idoso com gincomastia, pessoas que tomam medicamentos com gincomastia, como casos de câncer de mama. Mas eles fazem mamografia? Nesse caso, sim. Tem para a gente avaliar até o outro lado. No caso da gincomastia também. Aperta um pouquinho, mas dá para fazer. E faz bem feito. Aqui é um caso que eu digo até raro. É um carcinoma de Page. O carcinoma de Page, se vocês olharem esse mamilo é normal, porque ele está um pouco claro. E esse outro tem como se fosse uma ferida na ponta do bico do peito e não cicatriza. O carcinoma de Page ele se caracteriza por isso. Ele surge nos ductos terminais, já pertinho da papila. E essa mulher chega e diz, doutor, isso não cicatriza. Quando é assim, às vezes só tirar a papila ela está tratada, curada e resolvida. Mas geralmente o que essa mulher faz? Procura um dermatologista que vai passar por nada, vai ficar 3, 4, 5, 6 meses, só vai avançando. Aí depois que o cara diz assim, não tem jeito, já passei tudo que foi de pomada, vou mandar para o mastologista. Aí quando chega para a gente, às vezes já tem carcinoma infiltrante associado. Então esse é um carcinoma de Page. Esse aqui é para mostrar que essa mulher disse, doutor, minhas duas mamas eram idênticas. Essa areola era igual a essa. E eu estou mais sabendo que essa agora está ovalada, não está mais redondinha. É uma retração de pele. Então a gente tem que começar a prestar atenção. Esse outro caso é um caso mais avançado. Olha a diferença de uma mama para outra. A mama tá a papila dela está completamente destruída, o bico do peito dela está completamente destruído. A pele dela já apresenta tipo umas estrias. É como se essa pele aqui, porque a iluminação atrapalha, é como se fosse casca de laranja, uma pele grossa. Então não precisa chegar nesse ponto para a gente. E eu recebo isso quase toda semana. E não é só paciente do interior, é paciente da capital. É paciente que chega para mim, como chegou no final do ano passado, câncer de mama nas duas mamas, avançado nas duas mamas, uma mama toda preta, e ela morava vizinho no Luiz Antônio. Agora, câncer de mama dói? Não. Então eu acho que aquilo ali não é nada. Aí quando vai procurar a gente já está avançado. Isso aí é outro caso de retração do bico do peito. A próxima paciente é aquela vozinha da mamografia. Não sei se dá para vocês perceberem, a dela não é no bico do peito, mas é aqui. Que é aquela lesão que aparecia lá em cima da mamografia. Então a gente tem que examinar a paciente como um todo. Se eu pego essa paciente e olho ela rapidamente de frente e pego um laudo dizendo que estava ok, perdeu a chance de tratar. Não precisa chegar nesse ponto, né? Onde você tem uma retração grande do bico do peito, um abaulamento aqui, ó. Isso aqui tudo era tudo. Então não precisa chegar nesse ponto para fazer diagnóstico. Mas se a mulher se olha no espelho, ela consegue perceber isso antes, não consegue? Se ela na hora do banho ela está passando a mão na mama dela, como eu orientei, você não consegue diagnosticar mais cedo se aparecer alguma coisa? Então façam isso para vocês e passem isso para os outros. Qual é o grande medo das mulheres? Mastectomia. Porque até pouco tempo atrás, toda mulher era tratada assim. Mastectomia radical arrasto, onde você tirava o músculo peitoral maior, peitoral menor, esvaziava a axila dessa mulher. Essa mulher tinha limitações fortes e um risco grande de linfedema, o braço ficava 3, 4 vezes maior do que o outro, associado à dor, dificuldade, a mulher não conseguia voltar a trabalhar. Depois de certo tempo, a gente descobriu que não adiantava tirar o músculo, porque se ele tivesse cometido, ele ia morrer de metástase. Então se preserva o músculo peitoral, essa é a mastectomia amada.
Mas essa mulher, mesmo fazendo mastectomia, doutor Flávio, ela consegue ter vida normal? Consegue, porque ela bota uma prótese dentro do sutiã e veste uma roupa e está tranquila, vai com o dia a dia. Só que esse tipo de procedimento, de colocar uma prótese dentro do sutiã, impede ela de usar vestido, impede ela de ir para uma praia de biquíni. Então a gente partiu depois para fazer reconstrução. Aqui uma reconstrução com o TRAN, o músculo da barriga, aonde a gente solda o músculo com a pele e reconstrói botando uma prótese ali embaixo. Aí ela já pode botar um sutiã e poder ir para uma praia. A gente consegue fazer uma reconstrução, nesse caso onde essa paciente ela não teve que tirar o mamilo, porque ela foi um carcinoma in situ, só que era extenso, então eu tive que tirar a mama toda, eu coloquei uma prótese ali de baixo. Então a mama dela, ela tem vida normal, ela reclama hoje da outra, que caiu, ela está levando. Mas quando ela está de sutiã, fica perfeito. A prótese pode ser colocada embaixo do músculo ou acima do músculo. Só que quando a gente descobre o câncer de mama cedo, a gente consegue preservar a mama da mulher. A gente consegue tirar um pedaço da mama e ter a mama simétrica. Aí no início não está bom, porque vocês olham que está com os pontos. Mas se vocês perceberem, comparar uma mama com a outra, tirando a cicatriz, você não percebe nada. A mulher vai continuar podendo usar seus biquínis, seus decotes. Isso é uma outra cirurgia onde eu fiz a incisão periareolar. E ali eu consegui tirar debaixo da pele e tirar um tumor com a mastectomia. Essa mulher, há 20 anos atrás, ia fazer mastectomia radical. Então é isso que a gente está evoluindo. Essa paciente tirou todo o bico do peito. E tirando a diferença de tamanho de uma mão para a outra, ela está mais que satisfeita, porque ela tem vida normal. Né? E era isso que eu queria falar para vocês. Medo do câncer. O câncer tem cura? Tem. O câncer de mama tem cura. O câncer